Então, vamos iniciar os nossos estudos de hoje. Pedir para a Rosalva fazer a nossa oração. Faz, Rosa. Ok. Jesus amado, Deus nosso Pai, Mãe Santíssima, amigos espirituais, ao nos reunirmos essa noite para estudar a nossa doutrina, nós vos pedimos, Senhor, por essa humanidade sofredora, rogamos por todas as pessoas que estão envolvidas em problemas de saúde, problemas de relacionamento, lembrando dessa situação citada pela Márcia, como também da Ivone, e nós estamos vendo as pessoas se envolverem com problemas graves de relacionamento, de saúde, de equilíbrio, de escassez material, de escassez espiritual. Então, para os nossos irmãos que estão passando por esses desafios, é que nós estamos dedicando a nossa prece dessa noite, rogando a Jesus, a Mãe Santíssima, a Deus nosso Pai, que possa derramar por toda a humanidade a força, a coragem, o ânimo, a certeza de que nós não estamos sozinhos, que nós temos que nos apegar à espiritualidade superior, a fim de resistir às dificuldades, os desafios. Que Jesus nos abençoe, que o estudo dessa noite possa trazer amparo, consolo para o nosso espírito, iluminação e conhecimento. Se conosco, Senhor, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, Boa Ivone. noite, Tudo querida. certo aí na empreitada? Vai dar certo. Um abraço para você. Um abraço. Então, estamos continuando aqui o nosso Evangelho, capítulo 17, o item 4, os bons espíritas, não é os bons espíritos, é os bons espíritas, né? Aqueles que professamos a doutrina espírita, mas aí o Allan Kardec, ele coloca uma qualificação aqui, que lá no começo, quando ele codificou a doutrina, logo no começo, ele não colocou, né? Então, essa qualificação de bons, se existem os bons espíritas, é porque existe também aqueles que não são bons, né? Porque senão não teria razão dele fazer essa diferenciação. O capítulo 4 o item 4 desse capítulo, que é o capítulo Sede Perfeitos, ele complementa, ele está relacionado com com o item 3, que fala sobre as características do homem de bem, que nós vimos ontem. E quem é o homem de bem? É aquele que cumpre, na sua maior pureza, a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, todo o item 3, ele vem falando sobre essas características. Então, ontem nós concluímos que o homem de bem, ele é bom. E ele é humano, né? Aliás, nós concluímos, não, está escrito isso como aquisição da virtude dele. Ele é bom, ele é humano e ele é benevolente para com todos. Então, se ele é humano, significa o quê? Que existem homens que não são humanos completos.
E isso faz sentido, porque o processo de humanização do ser, ele é um processo longo. Ele se conclui quando o cérebro humano fica pronto. E o que é que está faltando em nosso cérebro para ficar pronto? Que o lóbulo frontal se conclua. Todas as outras regiões do nosso cérebro são idênticas uns aos outros. Todos os humanos têm os outros lóbulos iguais. Por quê? Porque já estão prontos. Quando uma espécie conclui a sua evolução do seu organismo, elas têm o cérebro idêntico. E o ser humano, ele tem o cérebro idêntico, menos o lóbulo frontal. Não existem duas pessoas com o lóbulo frontal idêntico, uma igual a outra, o que significa que ele ainda está sendo elaborado, né? Então, o homem de bem verdadeiro, ele atingiu o seu processo de humanização. Ele já é um ser humano completo, né? Por isso que ele consegue praticar no seu mais alto grau a lei de justiça, de amor, de caridade, né? E quando nós lemos o texto do homem de bem, nós vemos que as características dele, ele é benevolente, né, o homem de bem, ele perdoa e ele é indulgente. Então, está espalhada no texto essas características. Então, se ele é, Israel está entrando conosco, se ele é benevolente, se ele é indulgente, se ele perdoa, ele traz nele as 3 condições para a prática da caridade. Lembra? Qual é o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Então, aí os Espíritos respondem que é benevolência para com todos. Então, o homem de bem, está lá, o homem de bem, ele é benevolente para com todos, então ele tem essa característica. Indulgente para com as imperfeições alheias, aí no texto vem indulgente, o homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias. E perdão das ofensas, aí no texto também está, o homem de bem perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios ele se lembra. Então, o homem de bem é aquele que pratica caridade, e só consegue praticar a caridade quem já desenvolveu em si a virtude da justiça e do amor. Claro que nós que ainda não desenvolvemos isso em sua mais pureza acepção, todos os que não, transitamos por essas dimensões todas, né, da justiça e do amor. Mas o homem de bem, ele já consegue transitar tranquilamente nessas dimensões todas. Então, os bons espíritas, quem são eles? Será que o bom espírita é um homem de bem, necessariamente? Então, vamos ver o que os espíritos dizem, né? Eu vou compartilhar a tela para nós, tá? Para que nós possamos ver o texto. Então, os bons espíritas. Vejam como eu estou falando, esse texto sucede esse aqui. O homem de bem, ele sucede esse texto aqui, tá? Então, será que para ser um bom espírita nós temos que já ter desenvolvido todas aquelas virtudes? Aí, o que os espíritos dizem? Bem compreendido, mas, sobretudo, bem compreendido, então, aqui é o nível da compreensão, mas, sobretudo, bem sentido, o espiritismo leva aos resultados
acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro. A Dulce. Como cristão verdadeiro. Oi, Dulce, seja bem-vinda. Pois que o mesmo é que o outro. Então, vamos prestar atenção aqui nessa, né, nesta frase aqui, ó, bem compreendido. O que é a compreensão? O que significa a palavra compreender, né? Então, significa apreender, pegar completamente. Colocar as mãos em tudo, né? Isso que é compreender, apreender completamente. Então, o espiritismo que você conseguiu apreender, colocar a mão nele em todinho, abraçou ele completamente, isso que é a compreensão. Mas isso está no nível do intelecto. Então, ele fala assim, bem compreendido, apreendido completamente, mas, sobretudo, bem sentido. Então, aí vem para o nível das nossas sensações, dos nossos, talvez, se já tivermos com sensações nobres, até nível de sentimento. O espiritismo leva, então, ele leva aos resultados acima expostos. Então, o que ocorre? A doutrina espírita, ela é um caminho para que nós venhamos a nos tornar homens de bem e verdadeiramente espíritas. Então, há um processo aí, há um caminho. O que nós precisamos, além de bem compreender o espiritismo, para bem compreendê-lo, nós precisamos estudá-lo. Estudá-lo em toda a sua acepção. Não adianta a gente ficar só em um livro, em 2 livros, né? Nós temos que pegar as obras espíritas, estudá-las, contextualizá-las, pegarmos as obras clássicas do espiritismo, que são os contemporâneos do Allan Kardec, né? Então, quem são eles? Então, nós vamos lá, né? Quem são os contemporâneos? Leon Denis, né? Gabriel Delane, Camille Flammarion, Alexandre Aksakoff, César Lombroso, todos esses, e tantos outros, né? Arthur Conan Doyle, não é? Porque, lógico, que conhecimento espírita não estava ancorado em uma única pessoa, claro que não, né? E espalhado, inclusive, pelo planeta. Então, nós vamos encontrar esse conhecimento, né? Em todos os pontos, em todos os continentes, nós vamos encontrar. Claro que mais disponível nos continentes cuja língua é mais fácil de traduzir para nós. Hoje nós vemos, né, o conhecimento oriental, o quanto ele se aproxima da doutrina espírita. É uma coisa impressionante. Gente, vou ter que confessar a vocês que eu sou uma pessoa que assiste dorama. Ai, meu Deus, pronto. Então, o dorama são aqueles dramas coreanos, né? Por que fala dorama? Porque o japonês, que para nós tudo é japonês, mas não é, né? O coreano, então, ele não falaria, se ele estivesse no Brasil, ele não falaria drama, ele falaria dorama. O drama, o dorama, né? Não é assim que o japonês fala? Ele tem esse problema com R. Então, por isso que chama de dorama, mas é drama, são os dramas coreanos, a grande maioria deles tem grande conteúdo espiritualista, muito próximo do espiritismo, assim, quase idêntico, é uma coisa fantástica. E isso não foi do dia para a noite, isso já estava lá, né? Os outros orientais, que evidentemente também, ali o berço, né, da civilização, nós vamos encontrar o conhecimento espírita, mas
Agora que isso vem chegando até nós, né, por causa dessa questão linguística. Mas, então, nós temos que acessar o conhecimento, a compreensão, né? Apreender com, colocar as mãos sobre, né, tudo, o espiritismo, através de leituras. Quando a gente fala leitura, não é ficar lendo obra, né? Leitura é ter essa capacidade de interpretar, de estar correndo atrás, né? Isso que é leitura, né? Analisar cenários, né? Pegar aquele texto e conseguir destrinchar. Tudo isso é cobrado daquele que deseja ser um bom espírita, para bem compreender e, principalmente, estar aberto para pessoas que já adquiriram algum conhecimento numa área que a pessoa ainda não adquiriu, porque o espiritismo, ele tem um tríplice aspecto, não é? Ele é ciência, ele é filosofia e ele é religião. Veja, então existem aqueles que praticamente se especializaram, né, na ciência espírita ou na filosofia. Leon Denis, por exemplo, é filosofia espírita, né? O Camille Flammarion é ciência espírita. E assim vai, né? Gabriel Delane é religião espírita. Então, existem aqueles que se debruçaram. Então, nós temos também muitas obras hoje, né, que são as chamadas subsidiárias, que são especialmente do Chico Xavier, do Divaldo Franco e da Dona Ivone Pereira, esses 3 médiuns que fazem esse subsídio, não é que complementa, a doutrina espírita não precisa ser complementada para ser compreendida, mas evidentemente que esses médiuns trouxeram para nós a interpretação dos espíritos nobres, né? Então, nos ajudando. E nós temos que entender, quando estamos vendo esses espíritos, qual é a área do conhecimento que eles estão interpretando para nós. Então, lembremos-nos, ciência, filosofia e religião, né? Não nos apegarmos a uma área pura e simplesmente, e assim nós vamos bem compreendendo, porque cada detalhe do espiritismo que nós bem compreendemos, há uma iluminação em nossas mentes, porque isso está na mente. Ao iluminar a mente, a nossa fé se fortalece, porque a fé também está na mente. A fé, ela é uma característica da mente, ela está sedimentada na mente, né? No raciocínio. Então, agora, sobretudo, bem sentido. Então, aí, pegar o conhecimento e trazer ele a nível do nosso coração, né? Fazer essa conexão que existe, que é uma conexão direta entre coração e cérebro. Nós sabemos que existe essa conexão, que é direto, né? O coração está ligado diretamente à glândula pineal, através da irrigação sanguínea, a irrigação é direta. Então, se nós quisermos, nós conseguimos transformar um conceito intelectual numa sensação nobre. Nós podemos meditar em cima de um conceito e transformar esse conceito numa sensação nobre, se assim escolhermos. E aí, ao estudar, compreender o espiritismo, trazê-lo para dentro do nosso coração, colocar a glândula pineal em funcionamento, mas no funcionamento correto, considerando que nós já, né, durante 2000 anos praticamente, utilizamos esse mecanismo da glândula pineal de uma forma equivocada, mas conseguimos
fazer esse fluxo da maneira correta, então nós estaremos no caminho que leva aos resultados que caracterizam o homem de bem. Então, ele diz assim, o espiritismo, né, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos que caracterizam o verdadeiro espírita. Que caracteriza o verdadeiro espírita, vírgula, como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. Então, veja, o verdadeiro espírita, ele está a caminho, vamos prestar bem atenção nisso. Então, porque está entre vírgulas, olha. O espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita, vírgula, como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. Então, essa frase está significando o seguinte, porque se tivesse assim, ó, o espiritismo leva aos resultados acima, como o cristão verdadeiro. Então, o que ia acontecer? Iria dizer que o verdadeiro espírito e o cristão verdadeiro são a mesma coisa, mas eles são, mas quando você tiver feito a caminhada, né? Toda a caminhada. Então, nós temos que ver que o verdadeiro espírita está a caminho, mas ele está num caminho sério. Ele está num caminho onde ele fez uma escolha, certo? Então, vamos continuar aqui para nós entendermos. Porque a gente fala assim, mas eu sou espírita, mas eu não sou espírita verdadeiro. Não, você ainda não é um cristão verdadeiro. Sim, mesmo. Mas um espírita verdadeiro talvez você já seja. E talvez não, né? O espiritismo não institui nenhuma nova moral. Não. Apenas facilita aos homens a inteligência. O que é inteligência? Inteligência é a compreensão. Inteligência é compreensão. Quando a gente fala, assim, às vezes, um artigo de lei, é a inteligência desse artigo, né, de lei, é a compreensão, a inteligência, então, né, e a prática da do Cristo. Então, a compreensão da moral do Cristo e a prática. Facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, o espiritismo, ele nos permite fortalecimento da fé, porque nos permite inteligir, nos permite compreender a moral do Cristo, sendo que outras religiões não são suficientes para a compreensão da moral do Cristo. Nós não conseguimos apreender completamente a moral de Jesus, a não ser através da inteligência, da reencarnação, da lei do progresso, a lei de evolução universal, da lei de causa e efeito. Então, é sem a inteligência, pelo menos desses princípios básicos, nós não vamos conseguir ter a inteligência da moral de Jesus. E se não vamos conseguir ter a inteligência, ter a compreensão da moral de Jesus, o que vai acontecer conosco? Facilmente nós vamos nos deixar levar por sofismas. O que é o sofisma? Senão a elaboração, a construção de um raciocínio cuja premissa lá inicial não é verdadeira. Então, por exemplo, o inferno existe, para que serve o inferno? Então, aí, a partir dessa premissa, você vai chegar a várias conclusões e elas não são verdadeiras. Mas como você não tem a inteligência, por exemplo, da reencarnação, facilmente você vai acreditar que deve existir um inferno, porque como é que tu vai explicar o mal no mundo, né?
como que você vai explicar a existência do mal, né? Então, a doutrina espírita, né, a inteligência, ela leva a isso, nos permite compreender a moral de Jesus e praticar. Quando fazemos isso, a nossa fé vai se fortalecendo, porque a fé, ela está no nível da nossa razão, né? Fé raciocinada só o é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então fé inabalável, só o é, fé inabalável, só o é inabalável, que não se abala. Você pode vir terremoto, pode vir tudo o que for, né? Situações de medo, de tanta coisa, mas a fé não se abala. Então, fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Então, o Espiritismo faculta essa fé inabalável e esclarecida, né, aos que duvidam, porque o estado de dúvida é um estado de loucura, aos que duvidam ou vacilam. Quando a fé se torna inabalável, nós passamos... a fé, ela é a provedora da esperança, né? Quando a fé se torna inabalável, ela consegue atingir o nosso coração, né? O nosso centro emocional que está no coração. Nós conseguimos fazer a conexão cérebro-coração, né? mente, né? E emoção. Mente e sentimentos, né? Mente e sensações. Então, todas as vezes que nós conseguimos compreender algum princípio da doutrina, compreender, né? Não precisa nem falar compreender profundamente, porque compreender não tem como não ser profundamente. Mas quando nós conseguimos, então, compreender, vai ocorrer uma alquimia em nossas sensações, elas vão se enobrecendo, e isso é uma força geradora de esperança. Gera, por isso que a fé é a provedora da esperança, porque a esperança é uma força do nosso psiquismo, está a um nível, vamos dizer assim, uma dimensão mais profunda, além da mente, né, nosso psiquismo. Então, o Espiritismo, ele permite isso, porque, lógico, a porta de entrada de tudo é o conhecimento, né? Então, só que aí ele vem com o entretanto, né? Porém, contudo, todavia, né? Entretanto, muitas pessoas que vêm para a doutrina espírita, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, ou seja, na mediunidade. Então, a mediunidade, ela é um dos princípios que identificam, né, a doutrina espírita, que é uma doutrina, senão um conjunto de princípios básicos, um conjunto de pilares, isso é que faz uma doutrina. Então, a mediunidade é um dos princípios básicos da doutrina espírita, mas crer na mediunidade pura e simplesmente não é suficiente. Como, por exemplo, é suficiente crer na reencarnação e crer na lei da evolução universal. Porque aí, naturalmente, por um raciocínio lúcido, você vai chegar aos outros, não é? Mas muitos ficam encantados com as manifestações mediúnicas, mas não conseguem avançar. Então, as manifestações mediúnicas, elas são a ciência espírita, né? Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem, que é a apreensão, as consequências, ou seja, a apreensão deles não é completa, então eles não têm compreensão das consequências, eles têm uma apreensão da manifestação, olha como é diferente os termos, né? Não lhes apreendem as consequências.
qual é a consequência de você ver um espírito se manifestando? Ele não consegue fazer esse raciocínio, porque ele não tem compreensão da mediunidade, ele tem das consequências da mediunidade, ele só vê aquilo como uma coisa muito interessante. E também, muitos dos que acreditam nos fatos não lhe apreendem as consequências e nem o alcance moral. Ou se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. Não é? Então, não consegue enxergar, não consegue ter a inteligência daquilo, né? A mente não é vigorosa ainda, suficiente. A mente deles não consegue se debruçar sobre a realidade que o Espiritismo está desnudando, está iluminando para todos nós. Então, a que atribuir isso? Uai, mas a pessoa não veio para a doutrina espírita, chegou tão cheio de ideias, de ideais, não é? Veio assim, com tanto entusiasmo. Então, será que, aí os espíritos perguntam, a que atribuir isso? Por que ele não consegue compreender? Né? Ele fica numa apreensão de alguns, talvez alguns princípios, porém não os principais, e o mais grave, não consegue dar consequência àquilo que ele apreendeu, né? Então, a que atribuir isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Está faltando clareza no Espiritismo? Aí a resposta, não, pois que ela não contém alegorias e nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. Então, não é como o Evangelho lá de Jesus, que tem no seu contexto muitas alegorias, não é? Também, o Evangelho de Jesus, ele foi... Ele é fruto de interpretação do que os evangelistas ouviram, ou de Jesus, ou de que contaram, não é? Então, existem muitas alegorias, e é por isso que há tanta divisão no cristianismo. Porém, o Espiritismo não, a clareza, né, do Espiritismo é da sua essência mesma, e é de onde lhe vem toda a força. Porque a faz ir direto aonde, gente? Direto à inteligência. Porque a faz ir direto à inteligência. Então, a inteligência fica completamente iluminada. Então, não pode dizer que não há clareza. Nada tem de misteriosa. E seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo, né, ou às pessoas vulgares, como acontecia, por exemplo, na própria Grécia Antiga, como acontecia no Egito, em que o conhecimento, mesmo no judaísmo, o conhecimento ficava lá para os doutores da lei, né, interpretarem, não traziam isso para... E a própria Igreja Católica, depois também, mesma coisa. Então, mas o Espiritismo não, ele está aí disponível. Aí diz assim, será então necessária para compreendê-la, né, para apreender completamente o Espiritismo, uma inteligência fora do comum? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmos, apenas saídos da adolescência, lhe apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Então, qual a razão disso, né? Provém isso, o fato da pessoa não conseguir compreender o sentido moral do Espiritismo e muito menos aplicar a si mesmo. Ele diz assim, provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência, e toda a primeira parte ali do Livro dos Espíritos é praticamente sobre matéria, né?
A parte material da ciência, mediunidade também, às vezes tu vê um espírito ali materializado, tu vai lá, toca nele, tu quer saber como, o cientista vai lá, vai querer saber, né, como que se deu aquilo, quais, e enfim. E então, ele vai analisar sob esse ponto de vista da observação, né? Então, a parte material da ciência somente requer olhos que observam, né? Porque o método da ciência, principalmente da ciência espírita, é a observação. Enquanto então, a parte material, basta você observar. Vai observar, você vai conseguir ver, né? Mas a parte essencial do espiritismo, que são as suas consequências, a consequência desse conhecimento, exige um certo grau de sensibilidade. Olha, sensibilidade é o quê? É a sensibilidade, gente, que nos diferencia dos animais. Os animais não possuem sensibilidade. Eles têm sensações, mas eles não têm, porque a sensibilidade, ela é a sensação que é tornada concreta, que traz resultados. Então, essa sensibilidade é uma força, é uma virtude já. Virtude significa força, né? Ela já é uma força que nos permite olhar os fatos e tirar deles sensações nobres. Os animais, eles olham para nós e eles nos amam, eles correm para nós, eles nos querem, mas eles não conseguem fazer as conexões, às vezes, de um aprendizado e transformar isso numa sensação nobre. O ser humano que tem a sensibilidade já num certo grau, ó, não é qualquer grau, né? Lembra lá na lei de amor? Que nós estamos, primeiro é só instinto, depois sensações. E a sensação são vários graus, então, um grau nobre, né? Então, para nós podermos compreender a doutrina espírita, em essência, não basta querer compreender, é preciso um certo grau de sensibilidade, ter já em si a sensibilidade desenvolvida num grau mínimo, que ele diz aqui, ó, a que se pode chamar maturidade do senso moral, né? Então, para determinadas, como diz Jesus, né? Para esse tipo de espírito é necessário muito jejum e muita oração. É necessário maturidade do senso moral. Tem que estar maduro. Então, às vezes, a pessoa se encanta, né? É como nós temos hoje dentro do movimento espírita, palestrantes espíritas, que são marxistas, que são de esquerda, conhecimentos, né, que professam, que defendem essas ideologias e estão lá. O que faltou aí? Como é que é possível? Nós ficamos pensando assim, e são muito inteligentes, mas está faltando a sensibilidade de percepção, né, que aí tem a ver com a mediunidade, que aquele conhecimento não se ajusta à moral espírita, aos valores do espiritismo, né, à essência do espiritismo. Então, nós não podemos achar que aquilo está certo, nem justificar. Por isso que não é possível que exista um espírita que já tenha compreendido e bem sentido o espiritismo, que defenda essa ideologia nefasta, né? Essa ideologia nefasta que é materialista por essência,
Não é? Então, o que está faltando nesses companheiros, né, de jornada? Maturidade do senso moral, está faltando isso. Essa maturidade é a maturidade que independe da idade e do grau de instrução, como estamos falando. Às vezes são almas gênios, né? Nós temos no movimento espírita doutores em filosofia, normalmente são doutores em filosofia, sociologia, essas ciências aí, história, e eles têm grande grau de instrução, mas falta maturidade. Então, olha assim, ó, a maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar, é típico, é característico ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Então, é próprio do espírito. Se a pessoa ainda não desenvolveu isso, provavelmente ela vai ficar na superfície do espiritismo. Já tá bom? Já tem compreensão de muita coisa. Mas não a compreensão do espiritismo como um todo. Às vezes compreende um aspecto. E se nós formos olhar o espiritismo como um todo, então ele apreende parte do espiritismo, vamos dizer assim, mas não compreende o espiritismo. E aí ele continua dizendo aqui, ó, em alguns espíritas, né, algumas pessoas que estão na doutrina espírita, ainda muito tenazes são os laços da matéria, para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito. Ou seja, se a tua visão do infinito é limitada, a tua fé é frágil. Facilmente essas pessoas se perturbam, assim, facilmente elas entram em estado de... Elas se descontrolam com facilidade. Num embate filosófico, elas são as primeiras a perder o rumo da boa palavra, são aqueles que vão para a internet e vão jogar pedra nos seus irmãos de religião, né? Nós vimos aí escancarado aqueles que jogam pedra no Divaldo Franco, gente. Como é que pode uma coisa dessa? E são pessoas que não têm nenhuma obra a mostrar para o Cristo, nada. E vêm e querem debater questões, né? Ao invés de parar e pensar, nossa, Divaldo Franco, ele enxergou algo que eu não enxerguei. Porque ele está alguns graus acima de mim. Mas não, as pessoas querem se igualar, não é? Aí fica difícil, não é? É igual eu vi a pessoa fazendo uma pergunta para uma outra que não tem muita nobreza ao responder, né? Então, ele perguntava assim, um estudante, eu preciso fazer faculdade? Nem falou faculdade, falou facul, né? Eu preciso fazer facul, já que o Steve Jobs não fez, saiu da faculdade, deixou a faculdade. Aí a pessoa respondeu, olha, primeiro vamos ver de qual faculdade nós estamos falando. O Jobs deixou Harvard, entendeu? Isso aí que ele deixou. E você está deixando qual faculdade? A faculdade da esquina ali, que você nem precisa fazer vestibular para entrar. E pior que isso, está se comparando com quem? Com Steve Jobs, com Bill Gates, né? Então, a pessoa se comparar com o Divaldo Franco, eu vou te falar. É para acabar, né? É para você falar assim, meu filho,
Tchau, vamos conversar daqui 100 anos. É 100 anos para a gente voltar a conversar. Não é? Então, é isso. Não só a faculdade que ele estudou ou que ele já abandonou, que é o Espiritismo, porque com certeza a pessoa que começa a jogar pedra no Divaldo Franco, no Chico Xavier, é porque abandonou essa faculdade. Agora, que faculdade que ele abandonou, né? Tem que prestar atenção, que é a faculdade da vida. Quando que ele parou de estudar? Porque quando foi que o Divaldo parou? O Divaldo não parou até hoje. Né? Então, gente, olha só, né? Então, falta visão do infinito, de onde resulta não romperem facilmente com seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados, justamente isso que eu estou falando. São aqueles que, primeiro, logo que chegam à doutrina, todo mundo para eles é ídolo. Idolatram qualquer um que tenha um conhecimento a mais, que possa indicar um livro. Depois que ele adquire, fez um curso de estudo sistematizado 2, pronto, virou doutor espiritismo, não estuda mais, não assiste mais palestra, nem passe, não toma mais, né? E aí, pronto, aí já começa a se equiparar, né? Se equiparar àqueles que já passaram por muita coisa, né? Então, quem são eles, né? Eles têm a crença nos espíritos como simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Lembra do instinto? No começo da nossa evolução, o instinto nos domina, nos controla. Então, são essas pessoas em que nós também, em alguns aspectos, podemos nos enquadrar, evidentemente, mas a tendência instintiva ela é de difícil controle, né? Ela está ali justamente como uma força muito poderosa, né? E se a crença nos espíritos não for suficientemente, não fizer essa conexão mente, né? Mente e coração, certo? Cérebro e coração, coração e cérebro, inteligência e emoção, e sensações nobres, se não fizer essa conexão para que a nossa alquimia se modifique, ela não terá potência, não terá força, né? Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração. Vigorosa, vigor, ó. Lembra? Vigor, vigorosa, virtude, tudo da mesma origem. Vir, né? O que é vir? Vir é força viril, né? É uma força masculina. Não que a mulher não tem, ela tem. Mas a fé, ela é uma força vigorosa, uma força masculina, que nos faz realizar, né? Ali facultar uma vigorosa aspiração, né? Um desejo, uma vontade forte, capaz de ele sobrepujar as inclinações. Ó. Então, tem que ser algo vigoroso o suficiente que supere o nosso instinto, as nossas tendências instintivas, as nossas inclinações. Então, essas pessoas, como são orgulhosos, especialmente, né? Estou falando especialmente desses que começam a detratar aqueles que ontem eles consideravam ídolos, né? Mas já começam a detratar porque não concordo com isso aqui, com aquilo outro. Então, é o orgulho. E o orgulho é uma força também. Então, e é uma força do instinto. Então, eles não conseguem, né? Eles atêm-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes afigura sediça e monótona. Quando você começa a falar da moral espírita, quando você começa a falar assim, mas como que você pode? Raciocina comigo, meu filho. Defender Karl Marx.
e ficar contra Kardec. Ele contraria Kardec textualmente, historicamente, como que e os nossos valores, e a vida, e a defesa da vida, que nessa hora, quando você entra nisso, parece que o olhar deles se torna vítreo, e eles acham aquela conversa monótona, eles querem discutir num outro nível, né, no nível dos orgulhosos. Então fica sediça e monótono, eles não querem levar a esse nível. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, ou seja, faz faculdade, faz pós-graduação, faz especialização, faz doutorado, e faz estudo sistematizado da doutrina, faz estudo avançado da doutrina, e vai, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho. Uns ficam ali no meio do caminho, outros se afastam. Alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Então, eles vão se reunindo em grupos. Hoje nós temos, né, os espíritas progressistas. Como é que é isso? Criada uma categoria nova de espírita, que não está no livro dos espíritos? Então, com certeza, nós podemos colocar aqui como espírito imperfeito, né? Contudo, a aceitação do princípio da doutrina, o fato deles já aceitarem o espiritismo, já aceitarem a comunicação, já pelo menos aprenderem de certa forma essa base da doutrina, né? Ele diz aqui, é um primeiro passo que ele se tornará mais fácil, segundo, só que ele deixa claro, noutra existência. Porque se eles já conheceram, chegaram, estudaram, e ainda se mantêm nesse patamar, não conseguem avançar, é porque chegaram no seu ponto máximo, né? Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. Então, tem toda uma questão de valores morais aqui, né? Se a pessoa, no entendimento, se afastou dos valores, ele não é um espírita verdadeiro, muito menos sincero. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, é de modo mais completo, mas não é ainda completamente. Dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Então, veja que aqui ele está amenizando a necessidade de termos percepção total, né? Completamente, né? Que ele poderia ter usado completamente, né? O espírito que domina completamente a matéria. Não, ele não fala assim. Então, tem uma percepção, quer dizer, ele consegue enxergar mais à frente, o futuro um pouco mais, né? Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Lembra que eu falei? A pessoa, o espírita verdadeiro, ele estuda alguma coisa da doutrina e aquilo é música para ele, aquilo toca no seu coração. Tem gente que até chora, né? Lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Os outros, eles pegam aqueles conceitos e vão brigar por causa daquilo. Vão encontrar onde que eles vão poder se aparecer, servir de escada. Pegar os nomes virtuosos no sentido das forças morais do movimento espírita e vão
e vão colocar em discussão essas forças, né? Aí diz assim, ó, em suma, né, o verdadeiro espírito, ele é tocado no coração. Lembra que a gente estava falando? Conexão cérebro e coração? Não fica só aqui. Ele consegue fazer esse fluxo. É tocado no coração. Pelo que inabalável se lhe torna a fé. Então, a fé inabalável é aquela, né, que encara a razão, mas cujo coração é tocado. Há um fluxo livre entre coração e mente. Coração, glândula pineal, né? Né, o primeiro, o espírito imperfeito, é qual músico? Não. O espírita verdadeiro e sincero é qual músico que alguns acordes bastam para comover. Você começa a ouvir uma música, começa a ouvir uma Ave Maria, ela começou, a Ave Maria de Gounod, ela começa. Os primeiros acordes você já se entrega, você já se comove. Então, doutrina espírita, às vezes a gente abre o evangelho, você vê uma linha, e aquilo já te ilumina, né? Outros ficam discutindo com o evangelho na mão, assim, né? Gritando. Ao passo que o outro apenas ouve sons. Né? Às vezes uma sinfonia inteira para o outro são apenas ruídos. Ele não consegue se comover. Então, às vezes, lê um texto inteiro da doutrina e vai pulando, não consegue, acha enfadonho. Tem pessoas que acham enfadonho ler um texto inteiro, né, do Evangelho. E aí, finalmente, ele vem aqui, como que se reconhece o verdadeiro espírita, né? Não é, gente, aquele que já chegou no final, mas reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro que apreende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. Então, o verdadeiro espírita, ele se esforça e no seu esforço é possível reconhecer a sua transformação moral. Porque a transformação moral dele, ela se materializa no seu comportamento. Ele modifica o seu comportamento para melhor e sem retrocesso. Porque a pessoa que fala assim, eu me esforço, aqui dentro eu já mudei, só falta... Não, você tem que mudar o seu comportamento primeiro. Porque depois é que... Então, é isso, né? O verdadeiro espírita não é aquele que já domou, né? Mas aquele que está domando seus instintos. Tá certo? E é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Hein, gente? Alguém quer dizer algo? Deixa eu...